Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse que é o dia 9 aqui da nossa série CEA em 30 dias. Hoje a gente vai falar um pouquinho de risco e também vamos falar de um conceito muito importante que a prova gosta muito de cobrar, que é a duration. Vamos lá então? Hoje vamos começar falando então aqui do risco de crédito. Esse é um risco que tem sua materialização principalmente na renda fixa, por quê? Como eu expliquei para vocês, a renda fixa ela é uma operação de crédito, né? Eu estou emprestando dinheiro para alguém fazer uso dessa grana e aí depois ela vai me devolver com alguma correção que para ela vai ser juros e para mim vai ser a minha rentabilidade. Então, quando eu estou correndo o risco dessa pessoa não me pagar, eu estou realmente correndo o risco de crédito. Existe uma relação credor-devedor e quando esse devedor é um mau devedor e não paga, eu corro o risco de crédito. Beleza? O segundo risco é o risco de mercado, que é aquele de oscilação de preço. Então esse aqui já tem sua materialização muito mais caracterizada no mercado de ações, né? Porque as ações elas estão sendo negociadas a todo momento em que o mercado está aberto, né? E a cada momento o preço acaba variando. Então aqui a gente está falando principalmente de oscilações de preço para baixo, porque quando a pessoa compra ações e o preço oscila para cima, está tudo bem, ela está tendo rentabilidade. Mas quando vai para baixo, que ela começa a ter prejuízo, é aí que a gente está tendo risco realmente. Mas isso aqui também acontece na renda fixa, né? Lembra que a gente viu lá no caso de uma renda fixa pré-fixada, a gente viu no caso da LTN, que quando a taxa sobe, o preço do título cai. Então, aquela renda fixa ela é pré-fixada, aquela taxa acordada, ela só funciona se a pessoa fica até o vencimento, então até o final. No meio do caminho, a pessoa que investiu na renda fixa pré-fixada, ela vai sair com o preço que estiver sendo negociado no mercado. E esse preço pode dar uma rentabilidade maior do que aquela que ela tinha contratado, se a taxa tiver caído, pode dar uma rentabilidade menor se a taxa tiver subido, ou se a taxa tiver a mesma, vai ser igual àquela que ela tinha contratado, tá? Então, existe sim o risco de mercado na renda fixa, ou seja, que você tem uma oscilação de preço no seu título para baixo, mas também é bem caracterizado aí no mercado de renda variável, principalmente nas ações. Vamos lá então. Agora a gente vai falar da duration, né? E da duration modificada também. Então imagina, olha aí na tela, imagina que eu tenho uma carteira, né, com uma LTN que vence daqui a 20 dias úteis e ela me paga uma taxa de 2,5% ao ano. E eu também tenho na minha carteira 3 LTNs para vencer daqui a 200 dias úteis com uma taxa de 5,5%. E aí eu te faço a seguinte pergunta. Na verdade, antes disso, eu tenho aqui meu fluxo de caixa. Então eu tenho um recebimento de R$1.000, que é uma LTN, em 20 dias úteis, e tenho um recebimento de R$3.000, que são as 3 LTNs, em 200 dias úteis. E aí eu te pergunto, qual é o prazo de vencimento da carteira? Qual é o prazo médio de vencimento da carteira? Essa pergunta é exatamente a duration. Então o prazo ele vai ser alguma coisa aqui entre 20 e 200, tá? Mas aí eu tenho que fazer algumas ponderações. Por exemplo, o prazo de 20 dias ele é bem curto, tá? Mas eu recebo pouco ali da minha carteira, né? De um total de R$4.000 que eu vou receber, eu recebo só 1.000 nesse prazo de 20 dias úteis. Eu recebo 3.000 lá perto dos 200. E o prazo de 200 ele é bem longo, mas eu também tenho essa ponderação a ser feita do prazo mais curto aí dos R$1.000. São 25%, é a menor parte da carteira, se a gente considerar essas duas divisões. Mas também não é de se desprezar, tá? E como é que a gente faz isso? Então, a gente vai pegar esses valores e trazer a valor presente. Então esses R$3.000 eu vou trazer a valor presente aqui para a data zero. Os R$1.000 da LTN que vence em 20 dias úteis eu vou trazer a valor presente também e vou ponderar elas pelo tempo em que elas vencem. Então o valor presente dessa LTN aqui, dessa que está sozinha, eu vou ponderar pelo tempo de 20 dias úteis e o valor presente daquelas 3 LTNs que vencem 200 vou ponderar pelo tempo de 200 dias úteis. E aí depois eu divido pelo valor de soma a soma dos dois valores presentes. Repara que isso aqui é muito parecido com aquilo que a gente fazia lá quando tinha uma matéria, né, na escola ou na faculdade em que as provas tinham pesos diferentes. Então eu tinha uma primeira prova, por exemplo, que eu tirei uma nota 7 e ela tinha um peso 1. Depois eu tirei uma nota 8,5 e a prova tinha peso 2. E na última eu tirei 6 e a prova tinha peso 4, por exemplo. Aí eu queria saber qual era a minha média do semestre. O que eu fazia? Eu pegava 7, multiplicava por 1, somava com 8,5 multiplicado por 2, que era o peso da segunda prova, e somava com 6 multiplicado por 4. E aí aqui embaixo eu dividia o quê? Pela soma dos pesos, né? Então, 1 mais 2 mais 4. Tá? Aqui foi exatamente isso que eu fiz.
Só que no lugar da nota, como eu estou querendo calcular a duration, né, a duração, eu boto o período, né, o tempo para o vencimento. Então aqui no lugar da nota eu tenho o meu tempo para o vencimento. E os pesos aqui é exatamente o valor de cada um dos títulos, só que presente. Então o peso, em vez de lugar o peso 1 aqui, é o valor do título que vence no tempo 1, o valor presente dele. E a mesma coisa para o título 2. E aí embaixo eu fazia a soma dos pesos. Aqui eu vou fazer a soma dos valores presentes. Beleza? Isso vai ficar bem mais claro quando a gente fizer um exercício aí sobre duration. E aqui já tem algumas implicações aí também qualitativas sobre a duration. Não é só um número, né? A duration é uma medida de risco. Por quê? Vamos imaginar aqui duas carteiras. Então, por exemplo, na primeira carteira eu tenho uma LTN que vence em 50 dias úteis e ela está pagando uma taxa de 2,65% ao ano. Lembra que a gente viu lá como é que calcula o preço da LTN, o PU dela, né, o valor que eu estou pagando por ela hoje? Então eu pegava 1.000, dividia por 1 mais a taxa e elevava ao número de dias por vencimento dividido por 252. Se eu fizer essa conta, eu vou achar que o valor presente dela é de R$ 994,82. E eu tenho uma carteira que só tem uma LTN também, só que ela agora é para 500 dias úteis, tá? E o resto ficou tudo igual. Ou seja, a taxa é de 2,65 ao ano também. Quando eu faço o cálculo do valor presente dessa LTN, eu chego num valor de R$ 949,43. Até aí tudo bem. Então eu tenho uma que vence em 50 dias úteis e outra que vence em 50 dias. Uma vence em 50 e outra vence em 500 dias úteis. Beleza. Agora vamos imaginar que a taxa subiu para 3%. Ou seja, agora, como a taxa subiu, ela vai estar valendo menos. Tá? Então eu vou ter um novo valor presente. Então vamos dizer que no início do dia, 9 horas da manhã, a LTN era negociada com essa taxa de 2,65 e no mesmo dia, não correu nenhum tempo, ela está sendo negociada agora com uma taxa de 3%. Ou seja, o valor dela caiu. E aí eu fazendo uma conta aqui, né, só substituindo no lugar de 2,65% aqui da rentabilidade, colocando 3% para as duas, eu vou achar que aquela primeira carteira, carteira 1, ela agora vale 914,15 centavos. Então perdi aí de 82 centavos para 15 centavos. Isso dá uma queda de 0,7%. E na carteira 2, que tinha um vencimento para 500 dias úteis, isso vai dar uma queda, ela agora vai valer 943,04 centavos, e isso vai dar uma queda de 0,67%. Ou seja, aqui eu tinha uma carteira composta só por um título, né, cada um deles, então a duration da carteira é a própria duration do título. No caso da carteira 1, a duration é 50 dias úteis, e no caso da carteira 2, a duration é 500 dias úteis. E vocês vejam que para a carteira de duration maior, o risco é maior, ou seja, para o mesmo incremento de taxa de 2,65 para 3, a carteira 2, que tinha uma duration maior, perdeu bem mais do que a carteira 1. Então, isso aqui era uma tradução e um exemplo com números, né, para mostrar para vocês essa parte qualitativa da duration, que duration é medida de risco. Então, se eu tenho uma carteira com duration maior do que outra, essa carteira de duration maior vai sofrer mais com as oscilações de mercado do que a carteira de duration menor. Beleza? E agora, vamos ver a duration modificada, que é uma forma, inclusive, de medir isso aí, essa oscilação. E a duration modificada, ela é a própria duration dividido por 1 mais o yield to maturity, tá? Na carteira 1, como é que eu calcularia a duration modificada? E eu já coloquei um exemplo errado aí para vocês se atentarem a uma coisa, que é isso que está riscado aí com X vermelho. Eu pegaria, né, a duration, que era de 50, né, era o que faltava para a carteira 1 aqui do slide anterior, ó, 50 dias úteis, e dividia por 1 mais 0,265, e ia achar que a minha duration modificada era de 48,7. Tá? Mas qual é o erro que está sendo feito aqui? A minha duration está em dias úteis, em 50 dias úteis. E essa minha taxa aqui é para 252 dias úteis, né, a taxa ao ano. Então eu preciso ajustar a minha duration também para esse mesmo período, né, de ano. Então eu pego aquele 50 e divido por 252. E aí eu acho que a minha duration modificada é 0,193. Tá? O que quer dizer a duration modificada? Ela quer dizer o seguinte: se a minha taxa subir 1%, quanto que a minha carteira perde? Então, nesse caso aqui, que eu achei uma duration modificada de 0,193, quer dizer que se a taxa sobe 1%, a minha carteira perde 0,193%. E aí aqui embaixo eu fiz a conta para a primeira carteira, né, que era essa que a gente estava utilizando. Então, se a minha taxa subisse 1%, ela ia de 265 para 365. Então, eu fiz um novo cálculo aqui para 365, ó. Vai ser 1.000 dividido por 1 mais 0,365.
elevado a 50 dividido por 252. Isso aqui dá um valor de R$ 992,91. Se eu comparar esse R$ 992,91 com o valor anterior, que era R$ 994,82, eu chego que isso é uma queda de 0,191%. E a minha duration modificada era 0,193. Então você vê que está bem próximo aí, tá? Ela não é uma medida exata, tá? Sabe-se disso. Eu não esperava que realmente batesse exato. Mas ela é para dar um faro, para você ter uma noção do quanto que a carteira vai sofrer caso a taxa suba esse valor aí de 1%, tá? E é claro, se for 2%, você bota 2 vezes a duration modificada. Beleza? Mais uma vez aí tivemos um pouco de conteúdo com uma parte de conta e uma parte de teoria, né, mais conceitual e qualitativa. Espero que vocês tenham gostado. Vamos para os exercícios para a gente poder praticar isso, fixar bem esses conceitos e chegar bem preparado lá no dia da prova. Primeiro exercício. Chico tem uma carteira de investimentos composta por CDB pós-fixado sem negociação no mercado secundário e vencimento para 5 anos. Tá bom. 5 ações de empresas large caps com grande volume financeiro de negociação diária. Tá? 3 ações de empresas small caps com pequeno volume financeiro de negociação diário, sendo comum que se passe um dia de pregão aberto e não tenha negociação nesses papéis. Então ele está falando aqui basicamente a diferença entre esses dois, o 2 e o 3, é que no 3 são empresas pequenas, então o volume negociado é pequeno, então às vezes você, mesmo com capital pequeno, você vai causar um deslocamento de preço grande, ou então nem tem negociação, tá? Mas está falando aqui que isso já acontece. Ele diz que ao montar a carteira, Chico já tinha essas informações em mãos, então isso aqui ele está sabendo disso aqui tudo que está acontecendo. Analise a alternativa que aponta os riscos de cada ativo da carteira. A carteira está 2 vezes aqui, né? Eita, tá tudo 2 vezes aqui. Analise a alternativa que aponta os riscos de cada ativo da carteira. Beleza. Olha só, no CDB, ele já diz que não tem negociação no mercado secundário, tá? Até poderia ter, mas está dizendo que esse não tem e o vencimento era para 5 anos. Então ele já sabe disso, ele já sabe que ele não vai conseguir botar a mão nesse CDB aí por um bom tempo, tá? Isso ele já sabia e disse que ele tinha consciência disso. Qual é o risco que existe no CDB, então? Lembra que a renda fixa, você está na posição de credor e existe uma outra entidade, uma instituição, que está na posição de devedor. Então o que existe aí é o risco de crédito, ou seja, daquele devedor não te pagar, tá bom? Então eu já fico aí com as alternativas A e B, né? Porque é só o risco de crédito que está aí. O risco de liquidez não está presente porque ele já sabia dessas informações. Então até tem falta de liquidez sim no ativo, mas ele já sabia disso. Então não tem esse risco, tá bom? Então fico com as alternativas A e D já. Agora vamos dar uma olhada nos outros, no 2 e no 3. Eu tenho ações, né? Então quando a gente fala de ações, existe o risco de oscilação do preço, né? Eu compro hoje a 20, posso olhar amanhã e está 19. Então já tem o risco de mercado aí no mínimo para essas duas ações, tá? Para essas duas ações não, para esses dois tipos de ações, né? Das large caps e das small caps que ele tem, um total de 8 ações. E o que mais que eu posso ter aí quando eu compro ações? Um risco de liquidez. Eu até poderia, pensando no caso da empresa, né, declarar falência e a negociação dessas ações ser suspensa no pregão, tá? Mas você vê que nesse caso aqui, o que ele está querendo mais chamar a atenção, e aqui vem uma questão que até o professor Eduardo Tavares comenta bastante aqui no Mundo Financeiro, que é de não brigar com a prova. O que ele está querendo chamar a atenção aqui? Que ele comprou ações, uma delas tem pouca negociação, pode ter um risco de liquidez, mas o Chico ele já sabia disso, tá? Então, quando ele fala do risco de liquidez aqui, não é desse caso extremo da empresa ter a negociação das suas ações interrompidas. Isso aí realmente é muito, muito, muito extremo mesmo. Então, o que mais está materializado aqui, está mais presente e é mais comum, ele vai conviver, é o risco de mercado. Vai ser olhar as ações lá e tá num preço menor do que ele comprou. Então, tanto para o ativo 2, né, para a classe de ativos 2, que são as ações das empresas large caps, quanto para a classe de ativos 3, o risco que está presente aí é o risco de liquidez, beleza? O risco de liquidez não, o risco de mercado. Então eu fico com a alternativa D, que diz que é o risco de crédito para o CDB, para as ações tanto as large caps quanto as small caps, mesmo tendo um volume financeiro negociado pequeno, ele já sabia disso, então a gente tem o risco de mercado aí, tá bom? Vamos para a próxima.
Antes disso, ver se está certo, né? Acertamos, beleza? Vamos para a próxima. Um investidor adquiriu por R$ 2.500 um título que tem taxa de cupom de 5% ao ano, paga cupons semestrais e valor de face de 3.000. Sabendo que o vencimento desse título é daqui a 2 anos, calcule sua duration. Tá bom, então vamos desenhar um fluxo de caixa aqui desse título. Então ele adquiriu por 2.500, data zero, pagou 2.500. Os cupons são semestrais, então 1, 2, 3, 4. Por que 4 cupons? Porque ele fala que o vencimento é daqui a 2 anos, né? Dá 4 semestres. E o valor de face é 3.000, então lá no final também vou receber o valor de face, 3.000. O cupom é semestral e a taxa de cupom é de 5% ao ano. Mas como o cupom é semestral, eu tenho que transformar essa taxa para semestre, tá bom? Como é que eu vou fazer isso? Usando lá a formulinha. Nesse caso aqui, a taxa que eu quero ao semestre vai ser 1 mais 5%. Como eu tenho 2 semestres em um ano, né? Aqui o que eu quero é 1 e aqui o que eu tenho é 2. Menos 1. Então vamos achar quanto que é essa taxa que é o semestre. Vai ser 1,05. Tirar a raiz quadrada, né? Vou pegar aqui, ó, G e usar o y elevado a x, que tem a raiz quadrada ali embaixo. Faço 1 menos, multiplico por 100, e aí eu tenho 2,47, tá, de taxa de cupom. Esse é ao semestre, né? Certo? Então, para eu saber quanto que ele recebe de cupom mesmo, o que eu tenho que fazer? Pegar isso aí e multiplicar pelo valor de face. Então, esse 2,47 aqui era por cento, né? Então eu faço 100 divide e multiplico por 3.000. Então vai dar R$ 74,09. 74,09. Vou escrever só nesse primeiro aqui, mas está nos outros também, tá bom? E agora é calcular a duration desse título, né? Lembra como é que a gente faz para poder calcular a duration? Eu tenho que trazer a valor presente, né, os recebimentos aqui, os pagamentos do título, tá? Vou trazer isso com a taxa dele, né? E aí depois eu vou ponderar o período de recebimento de cada um deles pelo valor de recebimento, tá? Então, olha só, eu não tenho a taxa que o título é negociado ainda, né? Preciso calcular qual é a yield to maturity dele aí. Então, vamos lá na HP, colocar esse fluxo do título e descobrir qual que é a taxa. Então, vamos lá. Ó, 2.500 CHS G CF0. Esse aqui é o quanto eu pago pelo título. Depois, eu tenho o cupom de R$ 74,09 G CFJ. Eu recebo um total de 4 cupons, só que o último eu vou receber o valor de face junto. Então, eu vou colocar 3 no NJ aqui. Então, são 3 cupons só de 74. E lá no final eu vou receber 3.074,09. Não é isso? Isso, 3.074,09 G CFJ. Certo? E agora eu vou chamar a minha TIR, a minha IRR aqui em cima. Então, dá 7,44%. Então, a minha TIR, ou meu Yield to Maturity, é 7,44% nesse título. Então, o que eu vou ter que fazer agora para poder calcular a duration? Esse primeiro fluxo, vou descontar a taxa de uma vez o 7,44%. Ah, um detalhe. Eu coloquei esses fluxos aqui com uma taxa, com uma periodicidade semestral, né? Então, a taxa que eu acho aqui é ao semestre, tá bom? Esse 7,44 aqui é ao semestre, tá bom? Então agora, como eu estou trazendo de um semestre, né, o cupom, eu vou ter que dividir isso pela taxa de um semestre, o cupom por 1 mais a taxa de um semestre, dividido por isso. Depois o outro cupom, 1 mais a taxa de um semestre elevado ao quadrado, que na verdade foram 2. E assim por diante. Então vamos lá, o primeiro, 74,09 dividido por 1 mais 7,44%. O segundo, 74,09 dividido por 1 mais 7,44 ao quadrado. O terceiro vai ser isso ao cubo. 1 mais 7,44%, esqueci de colocar aqui, tá? Ao cubo. E o último vai ser 3.074,09 dividido por 1 mais 7,44% a quarta. Tá bom, pessoal? Então aí eu vou estar trazendo a valor presente cada um dos fluxos de pagamento desse título aqui. E aí depois eu vou pegar esses fluxos de pagamento e ponderar pelo período em que ele é pago. Então esse fluxo aqui, o primeiro, ele é pago em um semestre. Então eu vou multiplicar por 1.
Esse outro aqui é ponderado, é pago em 2 semestres, vou multiplicar por 2. Esse aqui em 3 semestres, multiplico por 3. E esse aqui em 4 semestres, multiplico por 4. Vou somar isso tudo. Lembra que eu tenho que dividir pela soma dos pesos? A soma dos pesos dá exatamente o valor que eu pago no título aqui, R$ 2.500. Vou dividir tudo isso por R$ 2.500 e vou achar a duration em semestres, tá? Porque eu vou ter aqui, ó, colocado esse período aqui em semestres, tá? 1 semestre, 2 semestres, 3 semestres, 4 semestres. E você vê que na resposta está em anos. Tá? Então o que eu vou ter que fazer? Dividir por 2 no final ainda. Vamos fazer as contas, já falei muito de como fazer a conta. Vamos pegar mesmo e fazer, tá bom? Então, primeira parte. 74,09, enter 1,0744, divido. Então achei que é 68,95 isso aqui. Não vou multiplicar ainda pelo semestre, vou guardar isso na memória da HP, tá? Quando a gente tem contas muito grandes assim, a gente usa a memória da HP. Então, tinha esquecido de apagar antes, né? Então vou fazer de novo para poder garantir que eu apaguei tudo. Beleza, dividi aqui, vou usar a memória 1. Então, STO1, que é o primeiro pagamento, e aí fica mais fácil de eu lembrar. O segundo pagamento vai ser 74,09, 1,0744. Dou o Enter nisso aqui, elevo ao quadrado. E aí eu tenho que dividir lá o 74,09 por isso. Então agora eu coloco divido. Então vai dar 74,18. Faço STO2. Já guardei também. 74,09. Guardo aqui na memória da HP. Faço 1,0744 guardado. Vou elevar ao cubo agora, 3y elevado a x. Tenho que dividir aquele 74,09 por isso. Só coloco o divide aqui, dá 59,74. Vou guardar na memória 3. E agora está faltando o último fluxo, em que eu tenho o valor de face junto, né? 3.074,09, Enter, 1,0744, Enter, 4, eleva, divido isso aqui, vai dar R$ 2.300, R$ 2.307,03 aí, arredondando. Então, vou guardar isso na memória 4, tá bom? Então, olha só, uma coisa para vocês perceberem. Repara que eu trouxe os fluxos a valor presente. Se eu somar, vai dar exatamente R$ 2.500, que é o quanto eu pago no título. Quer ver? Então, olha só. Vou chamar cada uma dessas memórias aqui somando. Já tenho a memória 4 aqui no visor, tá? Não posso usar mais FCLX, porque senão eu vou apagar o que está na memória. Só posso usar CLX para apagar o que está no visor. Então, eu vou chamar a memória 3 e somar. Chamar a memória 2 e somar. Chamar a memória 1 e somar. Olha lá, R$ 2.500. Beleza? Então agora, que eu já sei quanto é que é essa soma, né, que é exatamente o que fica no denominador lá da duration, agora eu tenho que pegar cada um desses fluxos trazidos a valor presente e multiplicar pelo período deles. Então o período do primeiro fluxo era 1 semestre, do segundo era 2 semestres, 3 semestres e 4 semestres. Então vamos fazer isso. Ó, vou dar um CLX aqui, RCL1, peguei o primeiro fluxo e vou multiplicar por 1, que vai dar ele mesmo, então não preciso fazer nada, tá? Dou só o Enter. Chamo o segundo fluxo, RCL2, ele está aqui na tela. Dou um Enter, 2 vezes, então multipliquei ele por 2 e somo com o que estava antes, mais. Beleza, acabei somando. Chamo o RCL3, tá aqui, dou um Enter, faço 3 vezes e vou somar com o que já estava antes, mais. E agora faço RCL4, chamei o quarto fluxo, vou multiplicar, dou um Enter, faço 4 vezes e somo com o que estava antes. Pronto, deu isso aqui. E agora está faltando diminuir pelo valor presente, só a soma dos valores presentes, que é exatamente o que eu paguei pelo título, 2.500. 2.500. E aí dá 3,84, tá? E aí se você vem aqui desatento e marca a letra A, 3,84, você acabou de errar uma questão na sua prova. Por quê? Porque esses fluxos aqui estavam em semestres, e ele está me perguntando a duration em anos. 3,84 semestres, para eu passar para anos, eu vou ter que pegar isso aqui e dividir por 2. 2 divide, vai dar 1,92. Então a minha resposta não é a letra A, e sim a letra B. Beleza? Exercício bem completo, tá? Bastante conceito. Revisa ele aí, que vai te dar uns insights bem legais aí para você fazer uns exercícios que aparecerem aí depois e na sua prova também e acertar. Beleza, acertamos. Letra B. Vamos ver se tem mais um. Tem mais um. Uma carteira de títulos pré-fixados tem vencimento em 5 anos e duration de 4,12 anos. E o retorno no período, tá? Nesses 5 anos inteiros, de 15,93. Em uma situação de estresse no mercado, os títulos têm suas taxas elevadas em 2 basis points. Tá bom. O que acontece com a carteira? Bom, seguinte, se
Lembra que isso aqui ele está querendo saber, ele está querendo que você use o conceito de duration modificada, né? Que é quando a duration modificada ela tem exatamente aquela representação. Quando sobe 1% a minha carteira, ou sobe, quando a taxa sobe 1%, a minha carteira ou cai o valor da duration modificada, nesse caso que a taxa subiu, ou então se a taxa tiver caído 1%, a minha carteira vai se apreciar o valor da duration modificada. Nesse caso, ele fala que as taxas sobem 2 basis points. 2 basis points quer dizer que é 2%. Então, vou ter que multiplicar por 2 a duration modificada dessa carteira aqui, tá? Então, é isso que eu preciso fazer. Ele já me deu a duration, preciso calcular a duration modificada. Só que, olha só, a duration está em anos e o retorno da carteira está no período. Então, eu preciso achar o retorno da carteira no período, porque, lembra, a duration modificada, ela é a duration dividido por 1 mais o yield to maturity. Mas esse yield to maturity e a duration tem que estar na mesma base temporal. Então, se a minha duration está em anos, o yield to maturity tem que estar em anos também. E aqui ele me deu no período. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser transformar aquilo lá para base ano. Como é que eu faço? A taxa que eu quero é 1 mais a taxa que eu tenho, 15,93%, elevado ao período que eu quero 1 ano e tenho 5 anos. E subtrai 1. Então, vamos chamar HP. 1,1593, né, já é aquela parte ali somada, Enter, 5 divide e elevo. Então vai dar 3%, né? Ó, dá 3% ao ano o meu yield to maturity. A taxa que eu quero, que é o yield to maturity, é 3% ao ano. Então a minha duration modificada é a minha duration, 4,12, dividido por 1 mais 3%. Então, vamos fazer isso aqui na HP. 4,12, 1,03, divide. Então, dá 4, minha duration modificada. 4. Isso quer dizer que a taxa subindo 1%, a minha carteira perde 4. Nesse caso aqui, ele falou uma situação de estresse, as taxas são elevadas, então a carteira vai perder. Tá? Então, já tiro a letra A aqui, que diz que a carteira ganha. Só que ela diz que as taxas são elevadas em 2 basis points. Então, é 2% que as taxas são elevadas. Tá? Então, a carteira vai perder 2 vezes o valor da duration modificada. Então, em vez de perder 4, vai perder 8. A carteira perde 8% aí. Beleza, pessoal? Mais um exercício. Isso aqui não tem tanta conta, mas vocês viram que o conceito aqui é bem importante para que você acerte, né? Tem que fazer, mais uma vez, o acerto temporal disso e também entender que eu elevei em 2 basis points e não em 1 basis point, tá? Para poder marcar a alternativa correta nisso aqui. Mais uma vez, recomendo que vocês revisem a parte da teoria, revisem os exercícios. Se tiverem dúvidas, coloquem aí nos comentários. Deixa o like também pra gente, né? Estamos colocando conteúdo bem legal aqui no YouTube para te ajudar a se preparar para a prova da CEA. E é isso que a gente quer ver você tirando esse certificado ao final desses 30 dias. Beleza, pessoal? Vejo vocês no dia 10. Um abraço.